Neste vídeo, nós estamos tratando sobre a quinta trombeta do Apocalipse. Se você clicou neste vídeo agora, eu te peço que não assista ele antes de assistir a parte 1 sobre a quinta trombeta do Apocalipse, onde nós introduzimos esse conteúdo e apresentamos alguns pensamentos sobre o que significa a quinta trombeta. Se você chegou agora, não assista a segunda parte sem antes assistir a primeira parte. Assista a primeira parte da quinta trombeta do Apocalipse e volte e assista a segunda parte para que você tenha uma compreensão completa. Se você não for inscrito, eu já te peço que se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal, nos ajude a divulgar as mensagens da palavra de Deus. Palavra esta que transforma vidas, palavra esta que salva pessoas, porque a Escritura é o caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Também te peço que compartilhe esta mensagem com outras pessoas, com 5, com 10, com 20, o maior número de pessoas que você puder, e deixe também o seu like, deixe o seu joinha para que esse vídeo seja ranqueado em alto nível e o YouTube libere ele para muitas outras pessoas. Então, vamos lá, vamos abordar aqui a segunda parte do vídeo, a quinta trombeta do Apocalipse. João Zebedeu está diante de um dilema que atinge o mundo por inteiro, um dilema que atingirá a humanidade em cheio. Veja o que ele diz: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A quem foi dada a chave do poço do abismo? É o que nós abordamos na parte 1, a estrela que caiu do céu. Então foi dada a chave do poço do abismo e abriu-se o poço do abismo. Esta chave e a estrela nós já sabemos que são simbólicas, são linguagens simbólicas. Estrela é simbologia de anjo e chave, neste caso, é simbologia de autoridade. Então foi dada a autoridade ao anjo caído sobre o abismo e abriu-se o poço do abismo. Ao abrir o tal poço do abismo, João nos fornece outras informações. E subiu fumaça do poço, diz o apóstolo João, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o ar e o sol. Vai analisando aí. Então, o que é que João está falando? Eu quero que você interaja comigo e que você deixe aí nos comentários o que significa esta linguagem de João, o que é que João Zebedeu está querendo nos mostrar diante deste evento. Seria um vulcão que explodiu? Veja, o texto é literal, a ocorrência do texto é literal. Aqui não é simbologia. Simbologia foi a questão da estrela e foi a questão da autoridade, da chave. Mas a ocorrência é literal. É algo que vai ocorrer no mundo como um todo. Por isso eu te pergunto, deixa aí nos comentários, seria um vulcão que explodiu? Nós temos no planeta Terra muitos vulcões que, se eles entrassem em erupção, trariam problemas seríssimos para a humanidade, como por exemplo o vulcão de Yellowstone. É um vulcão localizado no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Trata-se de uma cratera de cerca de 90 quilômetros de extensão e é por vezes chamado pelos especialistas de supervulcão. Se Yellowstone entrasse em erupção agora, ele jogaria suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera por vários anos, dizem os especialistas, provocando desta forma uma redução média das temperaturas em cerca de 10 graus. Veja aí, as temperaturas do planeta iriam ser reduzidas a 10 graus em média em todo o planeta. Por que isso iria ocorrer? Em virtude do bloqueio dos raios solares por essa nuvem de cinza que seria jogada na atmosfera pela erupção do vulcão. Além disso, seria bem provável que a maior parte do continente americano se tornasse praticamente inabitável.
É o que dizem os especialistas se porventura o Yellowstone entrasse em erupção. Ele está inativo ainda, mas isto pode ocorrer. E se ocorrer, ele trará problemas seríssimos para a humanidade. Veja bem, a coisa pode ficar muito complicada. Seria uma super bomba nuclear que foi lançada por alguma nação, a tal chave do Poço do Abismo? Veja bem, nós estamos abordando aqui suposições. Eu já te perguntei se seria um vulcão que entrou em erupção. Agora estamos perguntando se seria uma superbomba nuclear que foi lançada por alguma nação. Está escrito que abriu o Poço do Abismo e subiu uma enorme fumaça. Com certeza houve uma enorme erupção vulcânica, não há dúvida, causada pela abertura do Poço do Abismo. Esta erupção vulcânica que ocorreu, ela foi causada pela abertura do Poço do Abismo. Isso não foi algo natural, mas foi algo provocado. Por isso que eu estou te perguntando aqui se você acha que seria uma bomba nuclear lançada por alguma nação. O que você entende disso? O que você acha disso? Deixa aí nos comentários como você está compreendendo essa mensagem. João Zebedeu narra que com o abrir do poço, a terra foi obscurecida em um manto negro formado pela fumaça que saiu do Poço do Abismo. Escureceu-se todo o espaço visível, algo como nunca foi visto antes. Será um tempo de terror, desespero e aflição como nunca foi visto antes pela raça humana. Será um tempo de aflição, será um tempo de desespero extremo por parte dos homens, por parte da humanidade. Algo como a humanidade nunca presenciou, ela irá presenciar. É o que João Zebedeu nos traz como informação dentro do Apocalipse. O que você acha dessas informações joaninas? Deixe aí nos comentários como você está recebendo esta mensagem. Com a fumaça vieram gafanhotos. Olha a informação que João traz para os seus leitores posteriores. Ele diz que com a fumaça vieram também gafanhotos. Vamos entender esse conteúdo. A comparação com gafanhotos é muito apropriada. Eles são usados no Velho Testamento como símbolos de destruição. Originários do deserto, eles invadem áreas cultivadas em busca de comida. Eu estou falando do gafanhoto literal. Eu não estou falando ainda dos gafanhotos que vieram do abismo. Podem viajar em colunas de mais de 100 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento, deixando toda a terra nua de sua vegetação, causando um verdadeiro desespero e terror para os agricultores. Será que João Zebedeu está falando realmente de gafanhotos? Gafanhotos como nós conhecemos? O que você acha desse comentário? É de gafanhotos como nós conhecemos que João Zebedeu está falando? Ou será que João está falando de uma civilização? Preste atenção e não me taxe como herege sem fazer uma investigação, sem fazer uma pesquisa, tirando conclusões precipitadas. Será que João está falando de uma civilização extraterrestre de insectoides que habitam uma outra dimensão? O que você acha desse comentário? Será que João está falando disso? Deixa aí nos comentários o que você está entendendo, como você está recebendo essa mensagem. Será que João está falando de uma guerra entre aviões? Porventura, João não está falando nem de gafanhoto literal e nem tampouco de civilização extraterrestre de insectoides. Ele está falando de uma guerra entre aviões? O texto bíblico diz que os tais gafanhotos tinham couraças como couraças de ferro. São informações que a pessoa tem que ter a visão de águia para compreender o que é que o texto bíblico está narrando, o que é que João está nos dizendo. Então ele nos diz no texto bíblico que os tais gafanhotos, eles tinham couraça como couraça de ferro. O que você acha disso? Seria uma batalha entre forças extraterrestres, anjos caídos versus humanos desobedientes a Deus? O texto bíblico diz
que a grande tribulação é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que você acha? Seria uma batalha entre forças extraterrestres? No caso aí, esses tais gafanhotos seriam anjos caídos contra humanos desobedientes a Deus que estarão associados ao governo da besta e do anticristo neste período? Eu estou conjecturando e te levando a um pensamento. Iremos aprofundar a questão. Veja o que João Zebedeu nos traz de informações. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. É outra informação do texto do capítulo 9 do Apocalipse, que trata da quinta trombeta, onde João Zebedeu está trazendo essas informações. O escorpião é um animal terrestre e noturno. Sua picada é dolorosa e pode ser mortal em algumas espécies. Era usado como instrumento de suplício, tortura, por causa da dor que seu ferimento causa. Então veja aí a característica do escorpião. Outro aspecto curioso é o fato de serem os escorpiões animais noturnos, das trevas, assim como são estes seres que sobem do abismo, um lugar de trevas. Está bem de acordo com a fumaça que escureceu o ar. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Se tratasse de gafanhotos normais, eles teriam como alvo único a destruição da vegetação a fim de se alimentarem. Mas não são gafanhotos literais. Isso está bem claro no texto. Até porque, neste período, não terá tanta vegetação como se pensa, em decorrência das trombetas anteriores e dos selos que já foram abertos neste período. Então, com certeza, não se trata de gafanhotos literais. E foi-lhes dito que não fizesse dano a ervas, mas que atormentasse os homens, mas somente aos homens que não têm em suas testas o sinal de Deus. Então, veja que o texto bíblico está dizendo que haverá uma separação entre aqueles que têm o sinal de Deus em suas testas e aqueles que não terá o sinal de Deus em suas testas. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Então veja que será um período de tempo em que os tais gafanhotos irá atormentar a humanidade, em especial os homens que não terão o sinal de Deus em suas testas. Por 5 meses. 5 meses é o tempo de vida de um gafanhoto comum. Vivendo tão pouco tempo, causam tanta destruição por onde passam. Imagine se vivesse mais tempo. Assim também, Deus limitou este período em 5 meses, a fim de que eles não possam provocar mais males do que farão neste curto espaço de tempo. Mesmo sendo 5 meses, será um dos piores períodos que a Bíblia descreve. A Bíblia chama isso de um dos ais. Ais são desgraças que será enviada sobre a humanidade. E a escritura dentro do livro do Apocalipse, ela aborda 3 ais. Este da quinta trombeta é um desses ais. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. É outra informação que João nos traz. E naqueles dias, os homens buscarão a morte, desejarão morrer, mas o texto bíblico nos diz que a morte fugirá deles. O que significa isso? A agonia será tão grande a ponto dos homens desejarem, como mostra o texto bíblico, ardentemente a morte. Os seres humanos nesse período da quinta trombeta, eles irão desejar ardentemente a morte. Este será o único meio de fuga possível. O suicídio estará, evidentemente, como nunca foi visto antes. E muitos desejarão o suicídio no período da quinta trombeta. O anseio intenso pela cessação da vida mostra que os sofrimentos deste período provocam uma mudança profunda nas reações humanas.
que de outra sorte fariam tudo para preservar sua vida. O ser humano sempre desejou viver e quer viver, e viver é muito bom. Viver é ótimo, viver é excelente. Só que no período da quinta trombeta, os seres humanos desejarão ardentemente a morte. Será um período de terror. A Bíblia diz o seguinte: a morte fugirá deles. A morte fugirá destas pessoas. Vamos entender esse conteúdo, vamos aprofundar essa questão para a gente compreender do que se trata. O texto aponta para o sofrimento que experimentarão os que não tiverem o selo de Deus, ou seja, o selo da salvação. Um tempo de sofrimento em vida, com desejo de morte, mas a morte não lhes sobrevirá. Há uma ordem para que tais tormentos alcance os que não possuem o selo da garantia da salvação. E quem é o selo da garantia da salvação? É Cristo Jesus na vida do indivíduo, na vida da pessoa. Os representantes de Satanás, na forma de gafanhotos, estarão em grande número, atormentando todos os que desprezaram a graça salvadora em Cristo Jesus. Será um tempo de desespero, de angústia, de terror e de aflição. O que você acha disso? O que você entende desse conteúdo? É desta forma mesmo como João está abordando? Ou você acha que não, que vai ter um alívio? Interaja comigo aí, deixe aí nos comentários. No meu modo de ver, este será um dos piores períodos da história humana. Será um tempo de terror como o homem nunca viu. Mas vamos entender essa questão da morte. É muito fácil conceber o estado das coisas descrito aqui, e de fato isso não tem sido muito incomum no mundo. É um estado em que a angústia é tão grande que as pessoas consideram a morte um alívio e esperam ansiosamente o momento em que podem ser libertas dos seus sofrimentos pela morte. No caso diante de nós, não está sugerido que eles imporão mãos violentas sobre si mesmos ou que tomarão medidas positivas para acabar com os seus sofrimentos. E isso talvez seja uma circunstância de alguma importância para mostrar que as pessoas referidas eram servas de Deus. Eram pessoas que deixaram o caminho do Evangelho, o caminho da salvação, por alguma coisa. E elas buscarão a morte e desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. Quem serviu a Deus e deixou os caminhos da salvação, com certeza irá pagar um preço muito caro nesse período. Quando se diz que eles buscariam a morte, isso significa apenas que eles a procurariam ou a desejariam como o fim de suas tristezas, como o fim das suas aflições, como o fim do seu sofrimento, como o fim de suas angústias. Mas por 5 meses as coisas ficarão complicadíssimas nesse período que a Bíblia descreve de grande tribulação. Então, o texto bíblico nos diz que eles buscarão a morte como o fim de todo o seu sofrimento. Contudo, não encontrarão a morte nesses dias. Nesses dias, eles não encontrarão a morte. A morte seria melhor, mas nesse período, a morte fugirá deles. É o que o texto bíblico nos diz. Como você entende esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Você que assistiu este vídeo, você que assistiu esta mensagem, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esta mensagem, caro amigo, com muitas pessoas, com 10, com 20, com 30, o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas também entendam o que diz as Escrituras e venham aceitar Jesus como Salvador de suas vidas e sejam libertas dos seus pecados e se livrem desses dias que a Bíblia chama de dias da grande tribulação.
Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal, nos ajudando a fazer esse canal crescer e levarmos a palavra de Deus a outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.